Apesar de provavelmente imensa gente pensar que a posição da cannabis como algo ilegal ser uma coisa que aconteceu há pelo menos mais de um século atrás, que a sua má reputação era já de imensos anos atrás e que o seu surgimento e uso mais frequente é algo novo, não é bem assim, e de facto a sua história é mais polémica e complexa do que se pode pensar, ao ponto em que ao longo deste vídeo vamos descobrir que a sua ilegalização foi à base de racismo, mentiras, medo, corrupção e interesses pessoais e industriais. Antes de falarmos da época exata em que houve a transição do legal para o ilegal, é importante ter uma noção da planta em si, isto é, como surgiu e como se expandiu pelo mundo. Então, tudo aponta para que a cannabis surgiu na Ásia Central, mais exatamente onde hoje é conhecido por Mongólia e Sibéria, justamente a sul da Sibéria. Acredita-se que somos utilizadores da cannabis há cerca de 14 mil anos, ou seja, desde 12.000 a.C., e isto torna a cannabis uma das plantas mais antigas de sempre no que toca a usufruirmos delas. Mas então, para que era utilizada a planta nesses tempos? Basicamente, para as mesmas razões de hoje em dia, para fins medicinais e espirituais. No entanto, hoje em dia substituímos o espiritual pelo recreativo, de forma geral, que está associado ao lazer e prazer. Os registros mais antigos da utilização da cannabis para fins medicinais são de 4.000 a.C. e na China. Esta foi utilizada muito possivelmente como anestesiante para cirurgias. Seguidamente, viu-se uma expansão, sendo que o primeiro alvo foi a Coreia, trazida pelos agricultores chineses por volta de 2000 a.C. Depois, o sul da Ásia foi sujeito à expansão da planta entre 2000 a 1000 anos a.C., isto enquanto estava a ser invadida pelos arianos. Devido a isso, a cannabis começou a ser cada vez mais utilizada na Índia. A partir daí, deu-se o seu movimento para o Médio Oriente e Europa, e no que toca ao Médio Oriente, decorreu entre 2000 a 1400 a.C., e tudo aponta para que os responsáveis foram os chiitas, um antigo povo iraniano de pastores nómadas e equestres, e que utilizava a planta. Não só tiveram o seu impacto no Médio Oriente, como também na Ucrânia e a sul da Rússia, visto que ocuparam esses territórios durante vários anos. Por volta da mesma altura, tribos germânicas levaram a droga até a Alemanha, sendo que através daí movimentou-se até o Reino Unido no século V com as invasões anglo-saxónicas, ou seja, as invasões dos povos germânicos. No caso específico de Portugal, não há muita informação de como chegou, mas aponta-se para que tenha chegado a partir de África por volta de 800 d.C. Muito mais tarde, por volta do ano 1600, já depois de Cristo, a cannabis começou a ser levada até o continente americano, essencialmente América do Sul, a partir de África. Contudo, esse continente sofreu maior impacto no século XIX, onde a planta foi lentamente subindo o continente, até eventualmente chegar à América do Norte, em que neste caso os cidadãos começaram a dar-lhe mais atenção e começou a ser uma droga conhecida pelas suas propriedades recreativas na primeira metade do século XX. Para compreendermos o que se passou, estando a planta devidamente estabelecida por todo o mundo, é importante falar no caso da América do Norte, sendo que também é mais fácil, visto que é onde há maior quantidade de informação, pois foi o local onde houve maiores mudanças e impactos que foram um pontapé de partida para os restantes países seguirem os seus passos. Foi então no período a partir de 1910 que o assunto da cannabis começou a ser alvo de mudanças radicais. Devido à Revolução Mexicana, os Estados Unidos da América foram alvo de uma enorme quantidade de mexicanos a moverem-se e instalarem-se lá. Os mexicanos trouxeram consigo a sua cultura, como é óbvio, e isto quer dizer que trouxeram a cannabis também. Temos que ter noção de que o racismo e a xenofobia naquela época eram algo visto como normal, entre aspas, e a grande quantidade de novos mexicanos na América, com costumes diferentes, não foi um caso à parte. Os americanos sentiram-se ameaçados e intimidados. Os mexicanos ocupavam postos de trabalho e utilizavam recursos que poderiam ter sido usados por um americano. Os americanos viram que a cannabis tinha um papel preponderante na sua cultura e, consequentemente, tornou-se num alvo a abater. Com isso, Califórnia passou a primeira lei referente à planta, proibindo a produção e consumo desta. Sem muita demora, outros estados seguiram os seus passos, como é exemplo de Wyoming em 1915, Texas em 1919, Iowa, Nevada, Oregon, Washington e Arkansas em 1923, Nebraska em 1927 e em 1931 a cannabis era já ilegal em 29 estados. É bastante claro que estas leis foram aplicadas propositadamente contra os mexicanos, sendo que mesmo no Senado foi dito, e passo a citar, todos os mexicanos são doidos e esta coisa é o que lhes mete doidos. Pois enfim, não podemos esquecer que estas leis foram aplicadas sem qualquer estudo científico e foram feitas afirmações relativamente à sanidade dos mexicanos por simples especulação.
Temos ainda outros atos de racismo, como a associação entre o jazz, cannabis e a raça negra, referindo a sua música como algo satânico. Em 1934, foi dito no jornal que a cannabis influencia os negros a olhar para os brancos nos olhos, pisar a sombra dos homens brancos e olhar para as mulheres brancas 2 vezes. A par com isso, temos ainda outras táticas para incutir o medo na população, como o especular que os mexicanos, negros e outros estrangeiros andavam a influenciar e controlar crianças de cor branca com cannabis. Em 1930, Harry Anslinger tornou-se o primeiro comissário da FBI, Federal Bureau of Narcotics. Isto marcou ainda mais vinculadamente o início à guerra contra a cannabis, visto por ele como uma grande oportunidade na carreira, isto é, a formação de uma nova agência governativa com o poder de definir tanto o problema como a solução. Chegou logo à conclusão de que os atos aos opiáceos e cocaína não seriam suficientes para formar a tal agência. Com isso, deu início à tentativa sucedida de tornar a cannabis ilegal a nível federal. A sua tática consistia basicamente em abordar temas como racismo e violência, algo que já foi falado atrás neste vídeo. Harry Anslinger disse frases como: há no total 100 mil utilizadores de marihuana nos Estados Unidos, e a maior parte deles são negros, hispânicos, filipinos e animadores. A sua música satânica, o jazz e o swing, são resultado do uso da marihuana. Esta marihuana leva as mulheres brancas a querer ter relações sexuais com os negros, animadores e outros. Erva faz com que os negros pensem que são tão bons como os homens brancos. Marihuana leva pacifismo e lavagem cerebral comunista. Fumas um charro e é provável que mates o teu irmão. Marihuana é a droga que mais causa violência em toda a história do homem. Ele chegou até a escrever para 30 cientistas especializados neste assunto a perguntar se a cannabis era perigosa e se deveria ser banida, sendo que 29 disseram que não e apenas um disse sim. É claro que Harry Anslinger ignorou os 29 e apresentou esse único para o mundo. Outras formas de Harry Anslinger alcançar o seu objetivo foi através do jornalismo amarelo. Requisitou a ajuda de William Randolph Hearst, o dono de uma grande cadeia de jornais. William ajudou Harry, pois também odiava os mexicanos e tinha investido severamente na indústria da madeira para suportar a sua cadeia de jornais. Com isso, não queria ver o desenvolvimento do papel proveniente do cânhamo, pois resultaria em competição. Não podemos esquecer também que o tema cannabis na altura era bastante relevante, o que gerou imenso dinheiro para William devido aos jornais vendidos. Vieram ainda outros auxílios, como a firma de químicos, DuPont, pois tinham uma patente no nylon e queriam afastar a competição que mais uma vez era o cânhamo. Em segundo lugar, temos as indústrias farmacêuticas que não lhes era possível identificar e padronizar doses de cannabis e ainda por mais, com a cannabis era possível uma pessoa plantar em sua casa a sua própria medicina, fazendo com que deixassem de comprar das grandes companhias farmacêuticas. Estava então tudo pronto para o que iria provir de tudo isso, a Lei de Imposto da Marihuana de 1937. Harry Anslinger levou o seu plano para o Congresso acompanhado de várias histórias negativas, referente à cannabis. De uma forma geral, todos se apresentavam neutros ou a favor de Harry, excluindo Woodward, o conselheiro legislativo da Associação Médica Americana, ironicamente o único com factos, argumentos e provas fidedignos. Este criticou a história e argumentos distorcidos por parte dos opositores e principalmente Harry Anslinger quanto à legalização da cannabis, e criticou também o facto de, durante toda a propaganda de Harry, ter sido constantemente utilizado o termo marihuana sem o previamente e devidamente explicar e relacionar com cannabis ou cânhamo, sendo que a palavra marihuana chegou ao ponto ridículo de ser imenso conhecida e falada, mas com quase ninguém sabendo realmente o que era de verdade, querendo para muitos referir-se aos mexicanos fumar uma droga, simplesmente isso. Isto quer dizer que muitos estavam a lutar contra algo que nem sabiam o que era. Woodward continuou a sua crítica a todo este processo desesperado e desorganizado, questionando diretamente a legitimidade dos argumentos utilizados por Harry Anslinger e o comitê. E passo a citar algumas das palavras de Woodward. Dizem-nos que o uso da marihuana é causadora de crime. No entanto, ninguém do Departamento de Prisões apresentou-nos o número de prisioneiros que foram encontrados viciados em marihuana. Dizem-nos que as crianças são grandes utilizadoras de marihuana e cigarros. Ninguém do Departamento de Crianças mostrou a origem e extensão deste hábito entre as crianças. Isto é uma parte muito resumida e cortada por mim, mas que resume muito bem o que foi dito por Woodward. Para além do que foi dito, os departamentos de prisões e crianças
nunca investigaram tal coisa relativamente à cannabis e não tinham qualquer conhecimento quanto a isso. Apesar do profissionalismo e seriedade por parte de Woodward, não obteve apoio de ninguém do comitê, sendo ainda retribuído com crítica. Seria então escusado dizer que a lei foi avante e basicamente o jornalismo amarelo venceu a ciência, e colocarei agora uma imagem do ridículo que foi a tomada de decisão final. Baseada em mentira e segredo, foi a 2 de agosto de 1937 que a cannabis se tornou ilegal, em nível federal, nos Estados Unidos da América. A lei de 1937 colocou esta planta sob o regulamento da Drug Enforcement Agency, que é o que muitos já devem ter ouvido falar, a DEA, ou DEA, enfim. Após tornou-se crime e até hoje a cannabis é classificada no cronograma primeiro, juntamente com a heroína e LSD, por exemplo. Isto quer dizer que está classificada como uma droga do maior potencial para abuso e vício, sem qualquer propriedade medicinal e sem nível de uso seguro. Sim, eu repito, sem qualquer propriedade medicinal e nível de uso seguro. Por estar no cronograma primeiro, quer dizer também que é considerada mais perigosa que cocaína e anabólicos, por exemplo. No entanto, tudo isto em relação aos Estados Unidos da América. Não faria sentido falar na história dos Estados Unidos da América se esta não tivesse qualquer impacto no resto do mundo, ou Portugal, que é o nosso caso. Encontra-se no vídeo uma imagem que agradecia que lessem. Falei propositadamente no caso dos Estados Unidos da América, pois eles tiveram imensa influência nos restantes países, como é o caso do México, que ameaçou o país caso não colocasse a cannabis ilegal. Pois bem, mas estamos aqui é para falar de Portugal. Aplicada a sua lei no que toca a cannabis, os Estados Unidos da América começaram numa espécie de propaganda dizendo que os outros países tinham que fazer o mesmo que eles fizeram. Muitos países não concordaram e acharam ridículo até, mas acabaram por ceder, nem que tenha sido por ameaça ou chantagem por parte dos Estados Unidos da América. Foi então, devido à grande influência que os Estados Unidos da América têm, que a primeira metade do século XX foi marcada pela tendência da proibição. Contudo, sinceramente na Europa, o hábito da cannabis não era assim tão relevante até 1960, em que se começou mais a consumir a planta e a ouvir o jazz. Em Portugal, ouvia-se mais falar nas palavras AX e LSD no que toca ao consumo de drogas ilegais por volta de 1960-1970. Até em 1972 que se começou a sentir o problema do tráfico de droga. Mas como se tornou ilegal? Bem, para vos ser sincero, não sei ao certo, mas temos que ter em conta que em 1933 implantou-se o Estado Novo com a Constituição de 1933, e como se sabe, era um regime bastante rigoroso com imensa censura. E talvez, devido a isso, não tenha sido tão difícil arranjar alguma informação no que toca a Portugal e a cannabis. Ou então, simplesmente por Portugal ser um país tão passivo, infelizmente. No entanto, o que é certo é que, a 14 de dezembro de 1955, Portugal tornou-se membro da ONU, sendo que em 1961 decorreu a Convenção Única sobre os Estupefacientes. Antes disso, apenas o ópio, coca e derivados como a morfina, heroína e cocaína eram devidamente controlados. Então, com esta convenção, foi adicionada a cannabis e outras drogas com efeitos semelhantes às drogas ditas acima. Em 1972, deu-se o protocolo que altera a Convenção Única sobre os Estupefacientes, que frisou a necessidade de tratamento e reabilitação de sujeitos viciados em drogas, bem como permitiu tratamento, educação, cuidado posterior, reabilitação e reintegração social como uma alternativa ao encarceramento. Isto foi fator para quando, em 1974, com a Revolução de 25 de Abril, já se começar a pensar na descriminalização das drogas. Contudo, foi algo que apenas teve efeito em 2001. Então, basicamente, é isto que ocorreu oficialmente em Portugal. Tornou-se seriamente controlada e ilegal em 1961, com a Convenção Única sobre os Estupefacientes. Em 1972, deram-se alterações do decorrido em 1961, o que veio a influenciar, já em 1974, as novas ideias quanto às drogas em Portugal, e que em 2001 fez com que Portugal fosse o primeiro país da Europa a oficialmente abolir as penas criminais por posse de drogas. Como resultado disso, viu-se em Portugal uma diminuição do uso de drogas, sendo que Portugal passou dos países da Europa com maior percentagem de uso de drogas para dos países com menor percentagem. Também, o nível de infecções diminuiu e viu-se aumentada a procura de tratamento por parte das pessoas dependentes de droga. Como podemos ver, uma abordagem mais liberal, acolhedora, sensata e de facto justa só leva a coisas boas. Agora, falei um pouco de todas as drogas, mas quero sempre referir-me especificamente à cannabis. Devemos aceitar esta planta na nossa sociedade, pois é algo que muitos optam por consumir,
E sinceramente, mesmo sem ser para fins medicinais, mas sim recreativos, serve para muitos como um substituto ao álcool, que é uma droga muito mais prejudicial. No entanto, são assuntos que irei abordar mais tarde. Em suma, como foi visto, a transição do legal para o ilegal, especificamente no caso dos Estados Unidos da América, foi algo severamente perverso e sem cabimento algum, levando mais tarde, em 1961, a direta ou indiretamente influenciar para que se tornasse ilegal no resto do mundo. Este é um assunto que deve ser levado a sério, e ainda por mais devido ao facto de se ter tornado algo proibido de uma forma tão fácil sem respeitar os antigos consumidores. É prova de que o proibicionismo não funciona. Algo já visto quando foi aplicada a lei seca nos Estados Unidos da América de 1920 a 1933. O mesmo acontece com a cannabis, apesar de não se ver tanta violência e destruição. Algo até que fico feliz por isso, só demonstra o respeito e paciência por parte dos consumidores da cannabis. Enfim, não me vou alargar mais, esta é a história da cannabis. Fiquem a par do canal, pois continuarei a publicar vídeos relacionados ao assunto da cannabis. Força!